boa noite. É um prazer estar hoje aqui com vocês, tá? Eu não sei, assim como eu falei, se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. Eu tive que me adaptar aqui. Eu sei que a imagem, o áudio é algo importante, porém, eu acho que o que mais é importante do que isso é a qualidade do conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá? É aquela velha frase, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Bom, há um tempo atrás, né, eu tinha o desejo de fazer live, mas por conta de uma vergonha, eu acabava adiando isso e deixando para depois. Até que eu decidi que tinha que colocar isso em prática, eu tinha que encarar esse medo, vencer isso, e hoje eu estou aqui, né? Eu pedi aos meus seguidores do Instagram das sugestões de temas, né, para a gente estar conversando aqui. E o tema que foi mais votado foi psicanálise. E então eu pensei em trazer o inconsciente, que é a primeira tópica da psicanálise. Tá? Eu não tenho a intenção de dar uma aula aqui, né, ensinar vocês sobre o que é o inconsciente, que é algo bastante complexo. Eu quero trazer de uma forma, assim, mais leve, né, para que todos possam entender, todos possam compreender, todos possam ter acesso a esse tipo de informação. Então, o meu objetivo, né, é trazer esse conteúdo de uma forma mais acessível, para vocês compreenderem melhor o que é esse inconsciente, tá? Então, assim, tiverem dúvidas, questões, algum comentário, podem deixar aqui, tá? E daí depois no final eu vou estar olhando e vou estar respondendo, tá? Então, assim, peguem papel, caderno, caneta aí e sintam-se à vontade para anotar o que vocês quiserem. Eu gostaria de começar, né, essa live de hoje com uma pergunta. Quem aqui, né, já falou algo sem pensar e depois se perguntou, por que eu falei isso? Ou já sonhou alguma situação estranha que parecia não fazer sentido, mas deixou aquela sensação, um sentimento marcante, meio forte assim, né? Quero que vocês pensem aí um pouquinho. Alguma vez que você talvez queria falar o nome de uma pessoa e falou o nome de outra pessoa, talvez que você queria dar bom dia e falou boa tarde, alguma coisa assim. Todo mundo já fez algo nesse sentido, né? Bom, essas experiências, elas nos mostram que existe algo além da nossa consciência, né? Algo que nos move e que influencia nas nossas escolhas e sentimentos. Bem, é sobre isso que vamos conversar hoje. No século XX, Freud, ele é um médico neurologista. E nessa época ele começou a perceber que os sintomas dos seus pacientes, como paralisia sem causa orgânica, ansiedade, fobia, né, ele atendeu muito as histéricas, né, através da hipnose. Ele percebeu, através de tudo isso, que aqueles sintomas, né, não tinham uma explicação médica tradicional para aquela época, né? Então ele descobriu algo que revolucionou, né? Ele entendeu, ele percebeu que existia uma parte da mente que não é consciente, né, mas que interfere na vida das pessoas. O inconsciente, na verdade, não foi o Freud que descobriu, tá? Se falava sobre inconsciente antes dele. Só que foi ele quem se aprofundou nisso, que pesquisou, analisou, né, e criou essa teoria. Então, para tentar entender um pouco esse mundo psíquico,
O Freud, ele fez uma metáfora com um iceberg, né? Ele fez uma analogia assim do nosso aparelho psíquico humano com esse iceberg. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, né, a ponta ali, a parte de cima, aquela parte azul clara ali do iceberg, é a parte consciente, né? Abaixo disso, né, a parte azul mais escura ali, é a parte inconsciente. Vocês conseguem perceber ali que a diferença de tamanho é bem grande, né? E ali no meio, entre os dois, existe o pré-consciente. Bom, como vocês perceberam, né, aquela ponta ali do iceberg, ela representa o nosso consciente. Vocês viram que era uma pequena parte, era a menor parte, né? É uma parte que é mais acessível para a nossa mente, é uma parte mais visível, e ela representa apenas 5% da nossa mente. Essa é uma parte, né, que compreende, né, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, coisas do momento atual. Tá? Já aquela parte submersa, está mais abaixo, que simboliza o inconsciente, né? Esse inconsciente, ele foi formado na nossa primeira infância, tá? Até aproximadamente ali os 5 anos de idade. Ele simboliza uma parte nossa que fica oculta, né? Ali, o armazenamento do conteúdo que existe ali é um espaço onde não existe palavras, é como se fosse um amontoado de coisas, né? É um registro de imagens, né? É uma fase da nossa vida ainda que a gente não registra as palavras, que não há palavras, né? E ali também contém, né, esses desejos reprimidos, traumas e impulsos. Então vocês viram ali que no meio, né, desse inconsciente, né, e o consciente, existe o pré-consciente. Fica entre esses dois. Então, assim, nesse pré-consciente já tem o registro de palavras, né? Ele contém também pensamentos, memórias, informações que estão na consciência mais imediata e que podem ser facilmente trazidos à tona com um pequeno esforço. A função desse pré-consciente é de retirar conteúdos indesejados ali da consciência, né? Com o intuito de amenizar o sofrimento. As coisas que a gente tem acesso a esse pré-consciente, por exemplo, número de telefone, nome de alguém, nome de amigos, lembrar o que você tomou no café da manhã, coisas assim são armazenadas ali nesse pré-consciente, né? Então, o que tudo isso quer dizer? Que o inconsciente, ele carrega as principais características determinantes da nossa personalidade. Então, o inconsciente, ele guarda desejos, lembranças, emoções, né? E não é porque ele guarda essas informações que ele desaparece, né? Como se algo fosse esquecido lá e desaparecido. Não. Esse inconsciente, esse conteúdo armazenado no inconsciente, ele se manifesta assim. Só que ele se manifesta de uma forma mais disfarçada, né? Por exemplo, ele pode aparecer através dos sonhos. Por exemplo, a gente, né, tem aqueles sonhos de imagem que são aparentemente absurdas, mas se a gente analisar, olhar aquilo com mais cuidado, a gente vai entender que então, essas imagens são cheias de sentido, né? Por exemplo, você sonha com a sua mãe, né? E que você está lá brigando, tendo uma discussão com ela, né? E não necessariamente é a sua mãe. Pode ser que você estava chateada, né? Chateado, bravo com a sua mãe, bravo com aquela pessoa.
queria de fato ter brigado e não brigou, né? Mas ele vai vir através do sonho, né? Às vezes, aquela pessoa não é a pessoa em si, mas é o que ela representa para você, né? Às vezes, aquela pessoa, ela representa a sua necessidade de ter controle sobre tudo, as suas autoexigências, e você tá cansado daquilo, tá querendo se livrar daquilo. E aí vem através desses sonhos. Então, nem sempre é a pessoa em si, né? Ele também vem, esse inconsciente, ele pode aparecer através de atos falhos, né? Como, por exemplo, trocar o nome de alguém, esquecer algum compromisso, né? Eu tenho um exemplo de algo que aconteceu assim comigo. Uma vez eu estava estudando nessa época, né? Estava na faculdade, então eu estudava e trabalhava. Só que eu estava muito cansada nesse dia. Então eu estava saindo do trabalho e era para mim ir direto para a faculdade. Só que no meio do caminho, quando eu me dei conta, eu estava fazendo o caminho de ir embora para casa, né? E aí eu pensei assim, nossa, por que eu estou indo para casa? Não, é para ir para a faculdade. E quando eu parei para pensar e analisar aquela situação, eu entendi que o meu inconsciente estava me levando embora para casa, porque naquele dia eu estava muito cansada, eu não queria estudar, eu queria descansar, né? Então foi muito automático isso. Então o inconsciente ele vai aparecer também através desses atos falhos. Esse inconsciente ele também pode aparecer através de sintomas, né? Como ansiedade, compulsões, dores no corpo, dores, doenças sem explicação médica, né? Freud mesmo dizia: o inconsciente é atemporal e sempre retorna. Então, esse inconsciente, ele está sempre presente na nossa vida. E ele está sempre se manifestando. E ele pode se manifestar de diferentes formas, né? Uma delas, por exemplo, é através do deslocamento. O que é esse deslocamento? É quando a gente desloca um desejo, um sentimento e uma ação, um comportamento em uma pessoa, um objeto, em alguma outra coisa. Por exemplo, você chega na sua casa, você está estressado, e aí seu filho faz alguma coisa que né? E aí você grita com ele, né? Você gritou com ele, às vezes ele não fez nada demais, né? E você pensa, por que eu gritei com ele? Mas, na verdade, um tempo antes disso, você estava lá no trabalho, você ficou estressado porque você recebeu uma bronca do seu chefe. E aí você acabou deslocando isso para o seu filho e descontando isso no seu filho. Isso foi de uma forma inconsciente, não foi intencional, né? Outras formas, né, de que o inconsciente ele aparece também nas nossas relações amorosas, né? Através de repetições de padrões. Essas repetições, elas acontecem numa tentativa, né, do inconsciente de se curar daquele trauma do passado. Por exemplo, pessoas que tiveram pais, né, distantes, vão se sentir atraídas por pessoas indisponíveis. Pessoas que tiveram pais imprevisíveis vão acabar se sentindo atraídas, vão acabar se apaixonando por pessoas emocionalmente instáveis, né? Então a gente acaba repetindo muita coisa na nossa vida numa tentativa, né, de curar, de resolver aquele conflito interno que é lá de trás. Isso também, né, o inconsciente também pode aparecer no trabalho, né, como uma autossabotagem, que vai impedir você de crescer na carreira, de avançar na sua carreira, né? Ele pode vir através da procrastinação, do medo de desafios, desse perfeccionismo em excesso,
e uma recusa, né, de novas oportunidades de crescimento, de novas experiências. Esse inconsciente, ele também se manifesta através das nossas emoções. Por exemplo, através de quando a gente sente raiva, tristeza ou uma ansiedade muito intensa, sem entender completamente o motivo daquilo, né? É aquilo que a gente fala dos gatilhos. Aquele sentimento, né, foi desencadeado porque teve algum gatilho, né? Algo que tocou e despertou, né, alguma coisa nossa, dentro de nós, que a gente não conseguiu resolver ainda, e veio à tona. Então, por que reprimimos sentimentos? Nós reprimimos sentimentos porque naquele momento não estamos prontos para lidar com aquela emoção, né? Essa repressão é um mecanismo de defesa da nossa mente, um mecanismo de defesa do nosso ego. Ou seja, ela envia para o inconsciente tudo aquilo que é considerado inaceitável. Bom, e agora, né? O que faz com tudo isso? Aí entra o papel da psicanálise. A psicanálise, ela surge como um espaço para ouvir esse inconsciente, para dar voz para esse inconsciente. Ela ajuda a entender como pensamentos e experiências passadas, mesmo esquecidos, podem ter influências significativas na nossa vida atual. Então, a terapia psicanalítica, ela busca tornar esses conteúdos inconscientes acessíveis à consciência. Porque somente após reconhecer e compreender esses conteúdos que daí é possível promover mudança, né, e resolver esses conflitos internos. Bom, o nosso psiquismo, né, ele é formado na nossa infância, como a gente viu aqui anteriormente. Ele é formado através da nossa relação com o outro. Quem é esse outro? As nossas primeiras relações, né, que é com a nossa mãe, com o nosso pai, avós. Quem cuida, né? Quem cuidou de nós. Então, assim, a forma como fomos cuidados nessa época da nossa vida, da nossa infância, vai influenciar na construção da nossa personalidade. Por exemplo, a forma como a sua mãe dava banho em você, né, se ela tinha medo, se ela tinha pressa, se ela brigava, né? Isso vai influenciar no desenvolvimento da sua personalidade. Outro exemplo, quando você era alimentado, se isso era forçado, se isso era ou era assim, passava muito tempo sem comer, ficava com muita fome, né? Então tudo isso vai influenciar na formação da personalidade, né? Esse desamparo, esse distanciamento afetivo, agressões, né? Tudo isso vai influenciar. Então, no processo, né, terapêutico, é como se revivêssemos essa relação infantil com o nosso terapeuta. Tá? É ali na terapia, quando a gente vai falando, vai lembrando dessas coisas, né? É ali que vai começar a vir à tona, por exemplo, os medos, os traumas, as fantasias, as emoções reprimidas. Porque esse inconsciente, se a gente não fala, não põe para fora falando, ele vai aparecer de outras formas, ele vai aparecer através de doenças. Por isso que a gente precisa falar, compreender, elaborar, trabalhar esses conteúdos aí.
Então, é através dessa relação com o terapeuta que os conflitos infantis, né, serão revividos e elaborados, ressignificados, né? E só paramos de repetir esses padrões infantis quando conseguimos elaborar esses sentimentos. Por isso que é muito importante o papel do terapeuta, para te ajudar a elaborar esse sentimento, né, esse trauma, essa angústia que você vem carregando e repetindo ao longo da sua vida. Né? Então, assim, a psicanálise, né, ela nos convida a escutar essa parte oculta, a aprender a escutar esse inconsciente e a transformar aquilo que parecia uma repetição em uma possibilidade de mudança. Bom, queria deixar aqui uma frase final para vocês, né? O inconsciente fala, seja através de deslocamentos, sonhos, atos falhos ou sintomas. Mas cabe a cada um de nós aprender a escutá-lo. Bom, essa é a live de hoje, né? Eu quis trazer um pouco sobre o inconsciente para vocês, entenderem que ele existe e que ele influencia sim na nossa vida, e que se a gente não se dá conta dessas coisas, nós ficamos repetindo padrões, né, ao longo da nossa vida, e esses padrões, né, vão gerando sofrimento, angústia, sofrimento. Então, assim, eu fiquei também muito feliz pela escolha das pessoas desse tema da psicanálise, porque o que eu vejo muito hoje em dia, que as pessoas estão muito imediatistas, elas querem as respostas rápidas, tudo para ontem, né? E a psicanálise, ela tem a forma, né, de se trabalhar com ela é diferente. Não damos respostas prontas e resultados rápidos, assim. É tudo um processo, né? E o que eu vejo hoje em dia, as pessoas buscando todas as respostas rápidas, né? Como se a psicanálise ela fosse perdendo um pouco da força dela. E como se hoje tudo fosse questão comportamental, né? E só isso funcionasse. Só que não. A psicanálise ajuda sim, só que é a longo prazo, é tudo um processo. Tem que ter paciência com isso, e ter essa paciência com o seu crescimento, seu desenvolvimento, sua evolução, também é terapêutico, também faz parte desse processo terapêutico, né? Então, quando eu fiz essa votação, né, lá no Instagram, eu vi que a maioria das pessoas escolheram a psicanálise. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz em ver que a psicanálise ainda está viva, apesar desse mundo imediatista, ela ainda está sobrevivendo, né? E tem pessoas interessadas nesse conteúdo, né? Eu espero trazer cada vez mais conteúdo para vocês em relação à psicanálise. Vou estar voltando as lives para conteúdos relacionados à psicanálise de uma forma mais acessível, mais simples, para que todos compreendam, né, e vejam a importância dela na vida das pessoas, tá bom? E esse é um espaço, né, eu considero esse como um espaço de crescimento mútuo. É um espaço que vocês crescem e eu cresço junto com vocês. Nós estamos juntos aqui, estamos crescendo juntos. Então a gente vai seguir juntos, tá? Eu não estou conseguindo saber quem conseguiu acessar o link, quem não, mas eu vou deixar gravado, tá? Para que as pessoas possam talvez assistir em outro momento. Sei que tem pessoas que queriam assistir, mas eu tive alguns probleminhas em relação ao link,
eu vou estar disponibilizando depois, tá? E, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo, quem votou, quem apoiou, quem torceu, né? Essa é a primeira live. Quem está participando, quem conseguiu entrar também, né? Essa é a primeira live de muitas outras que vão vir por aí. Eu espero trazer mais conteúdo para vocês, mais material aqui para a gente crescer juntos, tá bom? Então, obrigada a todo mundo. Para encerrar, eu quero deixar um vídeo, vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui. É de uma música que eu ouvi há muito tempo atrás e ela fez muito sentido para mim naquela época. Eu estava em processo, estava na terapia, né? E eu quero deixar ela como um encerramento aqui para nós, tá bom? Então, boa noite a todos e espero vocês nas próximas lives. Tchau, tchau. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim.
me curar de mim, me curar de mim, me curar